Oi, meus amores! Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu coloquei hoje uma musiquinha aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Essa é uma frequência, um hertz, que chama Frequência do Amor. Gosto muito de tratar minhas crianças, as famílias com muito amor, por isso que eu pus essa musiquinha pra vocês. Ela é bem de fundo, espero que vocês estejam ouvindo, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Bom, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Daiane Miguel, eu sou médica, sou pediatra, cuido dos pitiquinhos, né? Gosto muito de trabalhar com a terapia quântica, os óleos essenciais, os sprays essenciais. Gosto de tudo que é bastante natural. Por isso que eu quero falar hoje de doenças respiratórias na infância e como evitar, tá? Vocês vão ver que eu vou falar muito sobre soro fisiológico, sobre lavagem nasal. Então, eu vou começar falando aqui. Se sobrar dúvidas, podem ir fazendo aqui, que eu vou aqui respondendo vocês, tá? Só me organizar. Pronto. Isso. Bom, então vamos lá. Por que doenças respiratórias? Por que resolvemos hoje falar sobre doenças respiratórias? As doenças respiratórias são muito mais comuns nessa época do ano, inclusive com o aumento de números de internações hospitalares em crianças por desconforto respiratório, tosse, pneumonias, H1N1 e agora o nosso famoso Covid, né? Como as crianças elas não estão indo para a escola, essas infecções respiratórias diminuíram assim absurdamente. Isso por um lado é bom, né? Porque a gente sabe que realmente é do contato. Criança não tem muito pudor. Às vezes, algumas famílias precisam deixar a criança na escolinha, às vezes está resfriadinho. Criança em contato. As doenças respiratórias, elas são por gotículas. Então, a criança espirra, tosse, não tem muito pudor de tossir assim no bracinho, né? Nunca tossir na mão, elas tossem na mão quando tossem, né? Eu falo muito, tipo, às vezes as crianças tossem na gente, mas não é por mal, é por falta de pudor e maturidade mesmo da própria infância, que é totalmente natural e aceitável, né? E com essas quedas, né, de idas à escola, caiu também o número de internações e o número de doenças respiratórias, isso é muito bom. Porém, apesar de ter caído, elas ainda estão por aí e geram muitas dúvidas, né? Principalmente agora desse tão famoso coronavírus. Vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus na infância? Vou trazer para vocês atualidades a respeito disso, tá? Então, coronavírus é uma doença infecto-contagiosa que até o momento que sabemos, os estudos ainda estão sendo realizados. A transmissão é por gotículas, né? Principalmente se a criança tosse, se espirra, né? E não se protege. Com máscara, hoje falei sobre máscara lá no meu canal. É muito importante a gente ter a ciência de que crianças abaixo de 2 anos não podem usar máscara, tá? E aquelas crianças que não têm condição de tirar a máscara, remover a máscara sozinha, não devem usar máscaras, combinado? Depois dá uma checadinha lá no meu canal, que lá tem esse vídeo explicando sobre o uso de máscara em crianças. E o coronavírus nas crianças, né, graças ao bom Deus, ele não tem apresentado muitos sintomas. Alguns são respiratórios, mas com melhora muito rápida. Existem sim protocolos para tratamento precoce, estudos estão sendo feitos para tratamentos também profiláticos, ou seja, prevenção de pegar o coronavírus, mas a gente ainda não está introduzindo esses em criança na maior parte dos casos. Mas o tratamento precoce, sim, estamos fazendo, tá? O tratamento precoce, além de tudo, é muito importante porque os estudos estão mostrando pra gente que quanto mais precoce a gente entra com tratamento, tanto para a criança quanto para o adulto, isso evita gravidade nos casos, internações em hospitais e também em leitos de UTI, tá? Então é muito importante. Hoje a orientação está sendo bem diferente do que era antes. Antes a gente falava, não vão ao pronto atendimento se não tiver desconforto respiratório, tosse ou febre. Hoje a orientação mudou, tá? Teve dor de garganta, qualquer desconforto abdominal, diarreia, dor de cabeça, dor no corpo, febre, procura o pronto atendimento imediatamente, porque os tratamentos, na maioria dos casos, claro que depois de uma avaliação médica, estão sendo introduzidos, tá?
Não vamos falar de medicamentos, porque os protocolos mudam de cada hospital para hospital, mudam de estado para estado e muito de médico para médico. Então, cada médico às vezes segue um protocolo, não quer dizer hoje, até agora, que um tá certo, outro tá errado, porque muitos estudos ainda estão sendo feitos a respeito disso, tá? E sobre o coronavírus, na criança, ele tem vindo mais com sintomas físicos do que respiratórios, sabe? Com sintomas sistêmicos que a gente fala. Por exemplo, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás do olho, conjuntivite, lacrimejamento, dor na barriguinha, diarreia. Então, tem se apresentado nas crianças mais com esses sintomas do que sintomas respiratórios. Alguns com a gargantinha sempre ruim, tá? As crianças não sabem muito falar a perda de sentir o cheiro e a perda de sentir o sabor dos alimentos. Então, isso na criança a gente não usa muito, a não ser que seja uma criança maiorzinha já, a gente não usa isso como diagnóstico, tá? Então, é muito importante pensar nos outros sintomas e sim, nas crianças, na maioria dos casos, estamos entrando com tratamento precoce. Pelo menos é essa orientação que temos até o momento da Organização Mundial de Saúde, tá bom? Bom, doutor, então tá, falamos sobre atualizações de coronavírus e as outras doenças, elas pararam de acontecer? Foi o que nós falamos, né? As internações diminuíram, o contato entre as crianças diminuíram na escola, então sim, diminuíram o número de doenças respiratórias nas crianças e o número de internação, porém elas ainda existem. Hoje, por exemplo, lá no hospital, eu tive um casinho de uma criança com crise asmática. Claro que, sim, alguns sintomas respiratórios levam a gente a pensar em coronavírus, tá? Mas se é uma criança que já é asmática, que já tem crise, nós vamos tratar. Não melhorou, aí sim a gente começa a pensar em coronavírus, tá? Melhorou com sequência, melhorou com medicamento, tratamento proposto pelo médico, então tranquilo, provavelmente vai ser essa asma mesmo, tá? E por que eu tô falando disso? Porque a prevenção é a parte mais importante. Vocês sempre me escutam falar aqui, né? Eu gosto sempre de trabalhar com promoção de saúde, né? Vamos promover saúde e prevenir doenças. Eu gosto muito de trabalhar com prevenção, por isso que gosto de muitas coisas naturais, que vocês me vêm falando bastante sobre os óleos naturais, as frequências, o equilíbrio emocional familiar, porque isso pode desencadear, sim, doenças, não só doenças respiratórias, mas doenças como um todo nas crianças, tá? Bom, e para prevenção, o que você orienta, doutor? A boa e velha higiene, né? Que eu acho que isso fez muito a gente se recordar de pedir para as crianças lavarem as mãos. Porque às vezes para os adultos é tão natural, nem todos os adultos, mas a maioria deles, é natural a gente já chegar do lugar, lava a mão, né? Lava a mão, evita o contato. Quando for tossir ou espirrar, sempre aqui no braço, tá? Evitar o contato físico, dar beijinho, muito abraço. Usar as máscaras quando for sair de casa, respeitando a idade correta, tá? Das crianças. E passar o álcool em gel nas mãos. O álcool em gel nas mãos, gente, só quando for sair de casa, tá? Em casa, água e sabão é suficiente. Por que, doutora, você está falando isso? Porque, gente, nessa quarentena, o que tem acontecido muito? Os acidentes domésticos. As crianças estão em casa com as mães, às vezes, não só a mãe, as mães e os papais estão em casa, em home office, e aí o que acontece? Às vezes a criança tá ali, não tá indo pra escolinha, não tem com quem ficar, e a mãe acaba se distraindo por alguns minutos por conta do trabalho com essa criança, e aí vem os acidentes domésticos. Muitas queimaduras estão sendo encontradas em crianças, muitas internações em crianças com queimaduras, e a maioria delas por álcool em gel. Criança passa álcool em gel, vai perto do fogão onde a mãe tá, e sim, isso pode acontecer. E não só com os adultos, não só com as crianças. Vocês adultos também tomem muito cuidado com o álcool em gel em casa, tá? Porque isso, infelizmente, pode acontecer, tá bom? Bom, então, doutora, você falou de higiene, falou de tossir, falou de espirrar aqui, né? E chegou em casa da rua, sempre é ideal. Troca a roupa, né? Entra pelos fundos, troca a roupa, toma um banho. Se você é um pai ou uma mãe que está saindo para trabalhar, que não está trabalhando em casa, chega antes de entrar em contato com a criança, pega essa roupa, bota num cesto separado,
toma um banho, né? Se higieniza antes, isso é muito importante. Eu acho que a nossa etiqueta, a nossa educação respiratória melhorou muito com esse coronavírus, porque a gente tá conseguindo frisar tanto sobre lavagem das mãos, álcool em gel, os cuidados respiratórios, a etiqueta respiratória, né? A educação respiratória, que já tinha que ter isso até mesmo por conta de outros resfriados, não só pelo coronavírus, né? Até porque nós temos visto que coronavírus, ela não é uma doença tão letal. O que é o nosso problema com o coronavírus então, doutora? É que se todo mundo não fizer a quarentena, todo mundo se aglomerar, igual infelizmente tem acontecido em muitos lugares, nosso medo é um boom na saúde pública, porque a gente já não tem leitos de UTI para todo mundo sem pandemia. Imagina com pandemia. Então é essa a nossa orientação. Fiquem em casa, se protejam, tá? É muito importante os cuidados, não só para os adultos e para o grupo de risco. As crianças também têm tido diagnóstico com Covid positivo. Graças a Deus, a evolução das crianças tem sido muito boa, mas muitas estão internadas em UTI, entubadas, outras não estão na UTI, mas estão em leito de enfermaria, que estão com oxigênio, ou na máscara, ou com catéterzinho de oxigênio, né? Precisando de cuidados semi-intensivos. Então, é muito importante que, mesmo que em crianças, elas tenham recuperado bem, não tem tido muitas mortes em criança, e tem sido um caso mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Um quadro clínico mais tranquilo, com melhora mais rápida, a gente tem que se atentar que os diagnósticos eles são positivos e que depois essa criança também pode afetar o grupo de risco, no caso os avós ou os pais que têm alguma doença de base, hipertensão, diabetes, coisas do tipo, tá bom? Gente, tô falando, mas se vocês tiverem dúvida, podem deixar aí que eu vou conversando com vocês e vou respondendo, tá bom? E a melhor prevenção de todas é uma alimentação saudável, hidratação, aumenta o número de água, tá, gente? A gente subestima muito a água, mas a água traz pra gente uma reenergização do corpo, ele limpa todo o nosso organismo, deixa a nossa garganta também bem umidificada, porque garganta seca pode correr o risco de deixar vírus, bactérias paradas e aí proliferar e isso levar para as vias respiratórias inferiores, que no caso é o pulmão, e aí vir toda a doença respiratória de pulmão, tá? Pneumonias em geral, derrame pleural, que é a famosa água no pulmão, tem várias outras além de coronavírus. É que a gente está tão centrado em coronavírus que a gente acaba esquecendo das outras doenças respiratórias, mas não se esqueçam delas, tá? E os meus queridinhos, né? A lavagem nasal. Eu acho que assim, vocês estão cansados de me ouvir falar de lavagem nasal, né? Mas, gente, tudo que se trata de prevenção, a gente precisa fazer. Por que não fazer? Se você pode prevenir, né? Previna. Porque remediar ao invés de prevenir, não é essa famosa frase clichê, né? Então é isso. Vamos prevenir. E hoje eu vou falar para vocês de uma marca parceira minha, tá? Que são 3 tipos de soro fisiológicos que são indicados para criança e que eles podem ser vendidos sem a prescrição de um pediatra, mas ele deve ser usado da maneira correta. Por isso que eu quis vir falar dele hoje, tá bom? Hoje os nossos parceiros são Pharmaquímica. Eu acho que caiu um pouquinho aqui, né? A conexão, mas acho que já voltou. Hoje, então, nossos parceiros são o laboratório Pharmaquímica, tá? Que trouxe pra gente o Maresis Baby. Vou abrir depois pra vocês verem. Ver se tá dando pra enxergar. O Maresis AR, que é o alto rendimento. E o Maresis 2% HT, tá? Bom, então pra que serve tudo isso, doutora? Porque, gente, não é só simplesmente você pegar um soro fisiológico e comprar qualquer um na farmácia. Tem que... acho que caiu de novo. Então, como eu tava dizendo, não é só você ir na farmácia, pegar qualquer soro fisiológico de qualquer marca e ir usando assim. Porque é muito importante você saber para que cada jato serve, quando usar, em que idade. O soro do bebê é diferente do soro da criança maior, que também é diferente do soro do adulto, tá? Caiu aqui. Então, vamos lá. Maresis Baby. O Maresis Baby, o 360, tá? Tem de outras marcas também, tá, gente? Hoje eu vou falar desse porque é nosso parceiro da live de hoje.
O que eu acho legal? Ele serve tanto para bebê quanto criança, porque ele vem uma válvula que a gente coloca que é muito segura para os bebês. E aquelas mamães que tem medo de machucar o narizinho da criança e medo, às vezes, de afogar a criança, eu gosto muito de demonstrar isso no consultório. Qualquer dia eu vou pedir para a mamãezinha deixar eu filmar. É muito legal porque é muito imediato a melhora até da amamentação dos recém-nascidos. Isso é uma causa muito comum em dificuldade de mamada do recém-nascido. Muitas vezes chega assim, doutora, não tá ganhando peso, não tá mamando direito, mama um pouquinho, para, o bebê tá cansado. Aí você vai olhar, pulmãozinho limpinho, o bebê tranquilo. O que tá acontecendo? Narizinho. Fica aquela respiraçãozinha, aquela ronqueirinha, sabe? Bebê respirando de boca aberta. Recém-nascido não pode respirar de boca aberta. Se tá respirando de boca aberta, é porque esse nariz tá entupido, tá? E vamos escolher o jato correto pro bebezinho, tá? Então, ó, vejam que esse jato desse Maresis Baby, ele é um jatinho comprido, mas ele é um jatinho seguro para criança, por quê? Ops, deixa eu ver aqui. Ele é um jatinho seguro para criança, por quê? Porque aqui ele não é muito fino, ele não machuca, é que vocês não estão conseguindo sentir, mas ele tem a ponta arredondada, tá? E ele é um jatinho contínuo, então quando você introduz no narizinho do bebê, você da criança, vou falar do bebê que tem um dispositivo aqui, ó, pro bebê. Da criança, você aperta e segura lá dentro um pouquinho. Vocês conseguiram ver o jato? Espero que sim. E esse para criança é bem seguro. Inclusive, você pode dar isso daqui para criança ir fazendo, tá? Claro que sob voltou. Você pode dar para criança ir fazendo, claro que sob supervisão. Nunca deixar isso aqui na mão da criança simplesmente sozinha, toma e sai, tá? Tá caindo para vocês também, gente? Sempre sob supervisão, e aí nunca deixa ela fazer sozinha, porque elas são peças que saem, tá? Ó, então é muito perigoso. Então tem que deixar junto. Mas você pode deixar a criança apertar e fazer sozinha, porque as crianças normalmente elas não gostam, porque causa um desconforto, né? E às vezes você dando para ela fazer sob sua supervisão, ela vai se animando a fazer um pouquinho mais, tá? E esse daqui, ó, tá vendo? Vem os dois. Vem esse pra criança, só que se é um bebê, você acopla isso daqui. Tá vendo? Assim, você encosta na narina da criança, só encosta. Do bebezinho, buraquinho. No buraquinho do bebê, né? Isso aqui é base, tá, gente? Não é sujeira, não. Você coloca assim, no narizinho do bebê, e aí faz o jatinho, ó. O mesmo jatinho, só que aí ele se espalha mais, ele vira um jato 360. E por que isso? Porque isso é para umidificar as vias respiratórias. Por que a gente umidifica? Para não ficar aquela ronqueira, para não ficar aquele catarrinho grossinho lá, e para também ir lavando, vai caindo, além do narizinho, vai caindo lá para a garganta e deixa a gargantinha úmida. Não deixa a gargantinha seca, também não deixa vírus parados ali e não deixa a gargantinha inflamar, porque a garganta ressecada, ela pode inflamar e proliferar vírus e bactérias ali, certo? Então, Maresis Baby para criança e acoplou para bebê. Muito seguro, só que nunca deixa sozinho isso aqui com a criança, tá bom? Bom, depois para higienizar, gente, é muito importante. O soro fisiológico não pode ser compartilhado. Cada criança tem que ter o teu, tá? E o adulto também. E depois, eu gosto desse daqui também, porque esse aqui dá para higienizar separado. Usou, pega a pontinha e lava. Lava com água e sabão e seca e depois pode utilizar, tá? A Miriam tá marcando aí alguém. Oi, Miriam, tudo bem? Pode ir mandando as dúvidas aí, que eu vou ajudando vocês, tá? Bom, então esse foi o Maresis Baby. Agora, vamos pro Maresis AR. Esse pode ser usado para as criancinhas maiores. Esse não é bom para bebê, tá? Ó, esse é o Maresis AR, que é o alto rendimento. Porque ele é um jato mais forte. Eu gosto muito desse, assim, ó.
Maresis Baby para prevenção e umidificação. E esse já para tratamento, tá? Para limpeza nasal. Aquele nariz com coriza, tá? Aquele narizinho que vai escorrendo bastante. Ou que a criança vai engolindo aquele catarrinho, que gera até tosse. Esse aqui é muito bom para poder fazer a lavagem nasal. Para as mamães que têm medo da seringa. Qualquer dia eu vou fazer o vídeo para vocês aqui da seringa com a lavagem nasal, tá? Então, ó. Peraí que esse jato é novo. Aí, olha a diferença. Vocês conseguem ver? Olha como ele é forte, né? Então, esse jatinho, ele é muito bom. E você pode apertar e ficar, ó, porque ele é um jato contínuo. Coloca no narizinho da criança e fica, porque assim você lava bem, até sair todo aquele catarrinho que tá no nariz, tá? Esses são para crianças maiores, não é indicado para crianças menores de 6 meses de vida, tá? Não precisa ser usado só no adulto, em crianças pós 6 meses pode usar também. E o hipertônico, o que é o hipertônico, doutor? Esse hipertônico, gente, ele é para descongestionar. Não é só aquele narizinho que você lavou, você fluidificou, não melhorou, que é o Maresis Baby. Você usou o Maresis AR, ele não melhorou, lavou. Agora esse hipertônico, ó, ele é até diferente, bem diferente o frasco, tá vendo? Vocês conseguem ver? Esse hipertônico, ele é um descongestionante. Sabe aquelas pessoas, existem até crianças viciadas em Neosoro, em Avames, Noex, Nasonex, esses remédios todos nasal para poder descongestionar. Agora, a gente não precisa ficar usando ele de primeira mão, a não ser que seja para tratamento, tá? Esse daqui pode ser usado sem medo, com muita segurança para criança, que é esse Maresis HT, que é o hipertônico, tá? Além de um jatinho contínuo, ele é mais concentrado que o soro fisiológico normal. Ó, acho que vocês percebem até no barulho do jato, né? Esse também é um jatinho contínuo, você pode ir lavando, só que além desse lavar, ele descongestiona também, tá? Então, você pode usar. E você vai ver que a criança, às vezes, vai dar uma tossidinha, e aí é porque tá descendo o catarrinho, tá? Às vezes começa uma tosse. Nossa, doutora, eu fiz isso, provocou tosse na criança. Normal. E é bom o sinal da tosse, porque quer dizer que ela tá congestionada, tá fluidificando o catarro e ela tá conseguindo expelir, para não ficar ali e não dar as infecções respiratórias, que são as rinites, as sinusites, que vai doendo todos os seiozinhos da face, né? E correndo risco de ir pro pulmãozinho. A Madalena tá perguntando aqui, minha filha tem muita rinite, será que ajuda? Ajuda muito, 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 Madalena. Esse sorinho, o AR, se não for muito entupidinho, o AR funciona muito bem, tá? Por quê? Tudo que é doença respiratória, a gente evita com soro nasal. Ah, e como que eu vou usar, doutora? Um jato contínuo em cada nariz, de 3 em 3 horas. Lava o nariz sempre. De 3 em 3 horas, pelo menos, ou sempre que tiver com o narizinho irritado. Você viu? Ela, Madalena, como é que é o nome da sua filha? Você falou que ela tem 9 anos, né? Você pode chegar pra ela e falar, filha, o narizinho como é que tá? Já percebeu que tá aquela coceirinha, aquela corizinha. Toma aqui, corre o sorinho. Já vai lá e já começa o sorinho. E vai usando contínuo. O soro fisiológico, ele não tem nenhuma contraindicação, tá? Então, ele pode ser usado, claro que no jato correto, para qualquer criança de qualquer idade por tempo indeterminado, tá? Vocês veem que eu não falo aqui para vocês de medicação, de dose de medicação, porque isso tem que ser prescrito por um pediatra. Mas os soros fisiológicos, qualquer um pode comprar em qualquer farmácia, sem receita. Mas como tem que saber o soro certo para usar, é importante que vocês saibam disso. Por isso que eu resolvi, em parceria com a Farmoquímica, vir aqui e explicar para vocês sobre como usar os soros fisiológicos de forma correta para cada idade, para cada criança, tá? Ana Júlia, manda um beijão para Ana Júlia, tá, Madalena? Então, pode sim, evita muito atacar as rinites. E quando ela vem de uma forma muito mais leve se você mantém o uso contínuo de soro fisiológico, tá? E não só as crianças com rinite alérgica, tá, gente? As crianças que estão entrando nesse inverninho,
Todas, gente. Soro fisiológico todo dia. No mínimo 2 vezes por dia. A hora que vai dormir e a hora que acorda. E aquelas que já têm propensão, igual a Ana Júlia, que tem a rinite já instalada. Começou esse tempinho, corre lá e lava. Sempre, de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas. Como ela já é mocinha, você pode deixar na mãozinha dela o sorinho. Que não tem nenhum perigo dela se machucar. Porque ele é a pontinha arredondada. E aí você vai lavar, fazer essa lavagenzinha nasal. Nossa, você vai ver o quanto vai melhorar. O que eu tenho de criança que evita as crises de rinite, gente, não tá escrito no papel. E aquelas que quando assim ainda atacam, que estão em tratamento com outros medicamentos, vem muito mais leve, muito mais leve. E fora que a gente consegue evitar que essa rinite, sinusite, essas ites todas acabem evoluindo até para uma pneumonia, tá? Então, é muito importante que vocês façam essa prevenção, tá? Bom, gente, o que eu tinha pra falar pra vocês, pra ensinar vocês hoje é isso, tá? Vou fazer em breve um videozinho sobre a lavagem nasal com seringa, que pra mim, tá no top dos tops, é a melhor de todas, tá? Vou fazer pra vocês pra cada idade, a quantidade, tudo direitinho, tá bom? Em breve, pode ser até um teminha pra nossa live de quinta-feira que vem, o que vocês acham? Posso fazer isso pra vocês. Tem mais alguém com alguma dúvida? Muito obrigada, vocês tiraram um tempinho pra estar aqui, pra aprender um pouquinho, é muito importante. E se vocês acham que isso vai fazer sentido pra alguém, tá? Encaminha esse vídeo, compartilha, tá? E deixa aqui suas dúvidas. Madalena, mostra novamente o produto. Ó. Esse, se for pra evitar, no caso da Ana Júlia, que já é maiorzinha, tá? Mareses AR. Dá um print aí. E se ela tiver muito congestionada e muito já catarrinho, você usa esse aqui. O Mareses hipertônico. Tá? Conseguiu dar um print aí? E nas criancinhas menores, e para evitar qualquer doença respiratória, esse aqui, o Mareses Baby. Tá bom? Conseguiram aí dar um print dos produtinhos dos nossos parceiros Farmoquímica de hoje? Espero ter ajudado vocês, gente. Não se esqueçam que toda quinta-feira, entre 19 e 20 horas, estaremos por aqui, ou com live ou com videozinhos novos, tá? Ensinando vocês o dia a dia das crianças. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui, que eu procuro ajudar vocês com o maior carinho, tá bom? Um beijo grande aí pros piticos da Tia Dai. Uma ótima noite pra vocês. Um grande beijo. Que bom, Madalena, que você conseguiu. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite.